Olá, irmãos, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 19 de setembro, 25º domingo do Tempo Comum, e eu te convido a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, a abraçando, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, os seres humanos, por natureza, são egoístas. Essa é uma realidade. Um dos grandes filósofos da humanidade, Thomas Hobbes, já diz: Homo lupus homini. O homem é lobo do homem. Sem a graça de Deus, o homem não pode nada bom. Sem a graça de Deus, o homem é somente paixões. Mas a graça de Deus, infundida em nós através do batismo e aumentada constantemente pela nossa oração, pela nossa vida de sacrifício, pela participação nos sacramentos, essa graça vai moldando a nossa natureza. E uma das graças muito especiais que o Senhor nos derrama é a graça da humildade. E essa humildade muitas vezes se reflete no não desejar cargos, posições, reconhecimento, tanto na igreja quanto na vida da sociedade. Ora, os discípulos discutiam pelo caminho quem deles seria o maior. Meus irmãos, a ganância, a vaidade, a soberba, o desejo de conquistar e galgar postos na vida cristã atrapalha e impede a graça de Deus de produzir frutos na nossa vida. E mais que isso, se impedisse apenas na nossa vida a graça de Deus agir, tudo bem, mas impede inclusive que a graça de Deus haja na vida da comunidade como um todo. Uma comunidade gananciosa, invejosa, entregue às paixões, é uma comunidade cristã onde o Espírito Santo não tem ação. Nós ouvíamos isso na primeira leitura de hoje, no livro da sabedoria. No livro da sabedoria nós vamos ouvir o Senhor falar, que os ímpios detestam o justo, ou seja, detestam aquele que cumpre a vontade de Deus e passam o tempo todo armando ciladas para que o justo caia nelas, para que o justo tropece, para que a graça de Deus não seja vista na vida do justo. Porque uma vez que existe entre nós alguém sério, alguém justo, alguém de oração, alguém com o coração entregue a Deus, isso causa desconforto naqueles que não vivem segundo a vontade de Deus. O justo, ou o santo, como nós queremos nominá-lo aqui, é aquele que mostra a luz de Deus à comunidade, mostra a luz de Deus aos que estão no erro. E sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, ele é motivo de perseguição, mas não está só. O Senhor está com ele. Se eu e você procuramos fazer a vontade de Deus e somos perseguidos, nós não podemos desanimar. É sinal de que o nosso falar, o nosso agir, o nosso proceder está de acordo com a vontade de Deus. E assim nós vamos entendendo que esse Deus que sustenta a nossa vida, como nos fala o Salmo responsorial de hoje, esse Deus que sustenta a nossa vida, nos sustentará inclusive nos momentos de batalha, nos momentos de provação. Nós não podemos permitir que o mal triunfe na nossa vida, pois o Senhor é conosco, o Senhor é por nós, combate a nosso favor. Ora, Jesus estava ensinando os seus discípulos e colocou a eles essa realidade. Quem faz, quem age, quem escolhe,
quem acrescenta, quem eleva ou quem rebaixa é Deus. Entre nós deve haver apenas um espírito de humildade e obediência ao Senhor. Na segunda leitura de hoje, na carta de São Tiago, da segunda leitura, São Tiago vai nos dizer: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens de toda a espécie. Quantas vezes as nossas comunidades cristãs se tornam lugar de inveja e rivalidade? Grupo contra grupo, comunidade contra comunidade, comunidades e grupos contra o sacerdote, sacerdote de implicância com muitos lugares, muitas pessoas, muitas comunidades. Meus irmãos, um povo que vive assim não é o povo de Deus. Um povo que caminha desse jeito não pode ser de fato no mundo um sinal da graça de Deus. Então eu te convido hoje a fazer uma análise da sua caminhada cristã. Em primeiro lugar, dentro da sua própria casa. Se você tem sido em casa um fator de agregamento, ou se com as suas misérias você tem afastado os seus daquilo que você diz acreditar. Depois, na vida comunitária. Se você é um fator de agregamento ou se você dispersa. Se dispersa, irmão e irmã, é porque não tens vivido na graça de Deus. No teu coração, o fruto da paz e da bondade não tem agido, mas pelo contrário, o fruto da inveja, o fruto da maldade, o fruto do desejo de grandeza. E Jesus nunca quis essa grandeza para si. Pelo contrário, ensinou que veio para servir e não para ser servido. Que Deus te abençoe, um excelente domingo. Olá, eu gostaria de, nesse momento, agradecer a você que nesse primeiro mês de canal confiou e apostou no nosso trabalho e nos ajudou de forma material a sustentar esse trabalho. Quero imensamente prestar aqui a minha reverência a você, que fez a sua doação, que compartilhou os nossos vídeos. E eu continuo a pedir e a contar com a sua ajuda. Se você não pode ajudar materialmente com R$1 por mês, eu te convido a nos ajudar divulgando o vídeo, compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Eu te convido a seguir nos apoiando através do nosso número de Pix e também do número da conta corrente que está ali na descrição do nosso vídeo. Que aquilo que você doou, Deus possa multiplicar na sua vida 100 vezes mais. Que Deus te abençoe e conto contigo para que essa obra de evangelização cresça cada vez mais. Um abraço.